Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à edição número 88 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Eu sou a Cristina Silvestre e com todo prazer cá estarei todas as quartas-feiras das 11 às 12 horas para levar até si as últimas da atualidade relacionada com a contabilidade, auditoria e fiscalidade em Angola e no mundo. Hoje é dia 8 de maio de 2019. Este programa conta com a produção da JCAC Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estou, Cristina Silvestre. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Hoje é dia das quartas na ordem e o tema é a apresentação das declarações de rendimento dos grupos A e B do Imposto Industrial. Das 17 às 20 horas, todos os caminhos vão dar ao auditório do quarto piso do edifício, sede da OCPCA. O orador é o especialista em fiscalidade, Dr. Alberto Ferreirinha. Depois de termos neste programa os procedimentos para o fecho do relatório e contas das empresas do Grupo A e Grupo B. Feito isso, culmina precisamente com o preenchimento da declaração de rendimento. É um tema pertinente, por isso, já sabe, a entrada é gratuita. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Aqui, na Hora. Hoje regressamos com a quinta e última parte da mesa redonda com os contabilistas Horácio Feijó e Décio Fernandes. O tema em análise é o período que se vive de janeiro a maio, o famoso fecho de contas, fase em que as empresas preparam as contas para fins fiscais e submeter à AGT. Vamos começar por saudar os nossos convidados. Muito bom dia, Décio Fernandes, e mais uma vez o nosso muito obrigada por regressar nesta quinta e última parte e seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Cristina. Cá estamos nós para ajudar a elevar a nossa profissão e ajudar os demais colegas. Muito bem. Horácio Feijó, nosso muito obrigada por ter regressado nesta quinta e última parte sobre os procedimentos de fecho de contas. Bom dia e seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Cristina. Eu é que agradeço mais uma vez pelo convite. Bom dia ao meu colega painel, Décio. Bom dia. E aos nossos estimados ouvintes. Muito bem. Na última edição estávamos precisamente a desdobrar a 73, que é custos com as amortizações do exercício. Todo imobilizado que está na classe 1, nós temos imobilizado corpóreo e imobilizado incorpóreo. A 73 é que recebe o custo destes mesmos imobilizados. E tem muitas regras, muitos cuidados a se ter nesta conta de custos. Por isso, Décio, eu vou começar por si, porque na última edição eras o último a dar aqui uma boa chega sobre a 73. Que cuidado temos de ter com esta 73? Mais algum dado a crescer só para enriquecer esta informação? Claro que o Grupo B já não se vai beneficiar disso, porque o Grupo B, o prazo de entrega das declarações foi 30 de abril, mas o Grupo A é a 31 de maio, ainda tem-se aqui uma boa folga para qualquer correção a ser feita. Cristina, temos fé que a AGT, uma vez mais, vai prorrogar o prazo para junho. Isso deve estar na intenção de muita gente. Falando da conta 73, como estávamos a debruçar no último programa, registar as depreciações do imobilizado corpóreo e incorpóreo por contrapartida da conta 18, amortizações acumuladas.
Esta conta subdivide-se em edifícios e outras construções, equipamento básico, equipamento de carga e transporte, equipamento administrativo, taras e vasilhames, outras imobilizações corpóreas, trespasse, despesas de investigação e desenvolvimento, propriedade industrial e outros direitos e contratos, despesas de constituição e outras imobilizações incorpóreas. Chamo a atenção aqui, por exemplo, para a questão das despesas de constituição, que no ato da constituição das empresas temos aquelas despesas iniciais que no antigamente eram um balúrdio e hoje em dia, graças a Deus, já estão bastante diminutos. Antigamente era mais do que 500 mil kwanzas. E as sociedades anónimas. Agora ficou em 12 mil, mais ou menos. Eu queria chamar mesmo a atenção nessa parte da despesa de constituição e vou tentar dar aqui a palavra ao meu colega Horácio, que estava no último programa a falar sobre um dos pontos que é o trespasse. Mas eu queria recuar mesmo a despesa de constituição. Os 12 mil vai ao imobilizado? Bom. Ou vai para uma 75? Há muita dúvida à volta desses 12 mil. Há muita dúvida. É que os 12 mil já está abaixo dos 30 mil que é aceito. Sim, e de acordo com a legislação fiscal, por exemplo, pode-se amortizar a 100%, a 100% num ano de aquisição ou de entrada em funcionamento. Da Constituição, no ano da Constituição. Leva-se para a despesa de Constituição, sim, até para ficar lá o registro sempre, exato. E é amortizado na sua totalidade, ou seja, a taxa de 100%. Sim. Sobre as despesas de Constituição, eu tinha alguns comentários a fazer, porque esta conta ficou conflituosa, porque as despesas de Constituição estão erradamente postas aqui nas imobilizações incorpóreas. Elas não podem ser consideradas imobilizadas se não têm durabilidade mais de um ano. Segundo, amortizar despesas de Constituição, embora a regra assim o recomende, também não faz muito sentido. Depois, o valor que ela tem, também, alguns dos critérios que estão abaixo dos 30 mil. Dos 30 mil. Já viola. E depois temos... As normas internacionais começam a ser cada vez mais conhecidas dentro do nosso mercado, dentro do mundo contabilístico. E o que é que elas dizem com relação às despesas da Constituição? Que é um custo direto. Vou dar aqui um exemplo, atendendo àquilo que o colega Horácio disse. No nosso curso de formação de atualização, eu lembro muito bem que o Dr. Rui me disse que nós, os contabilistas, estamos separados, de costas viradas para o PGCA. Porquê? Algo que ele questionou e que muitos poucos souberam responder. Poderá vir dar resposta a este diferendo: levamos a despesas de Constituição ou a custos? Porquê? Levando a despesas de Constituição ou ao imobiliário incorpóreo, será um ativo. E qual é a definição de ativo? O ativo pressupõe que esse bem traga um benefício financeiro futuro para a empresa. Nesta situação, a despesa de Constituição não traz. Não traz. Okay? Mesmo que fosse aquele valor de 500 e tal mil kwanzas, não traz. Portanto, do meu ponto de vista, eu acho que isso não deveria ir para o ativo e ser amortizado. Deveria ir diretamente a custos. Mas, conforme o colega disse, eu sou da opinião de que erradamente o PGCA pressupõe que isto seja registrado em despesas de Constituição. Despesas de Constituição. Okay. É daqueles casos, nem tudo é 100% bom, há sempre algumas falhas, e aqui também o PGC tem esta falha, mas atenção, a norma internacional já diz que é custo direto, exato, não é elevada amortização, porque não vai criar benefícios futuros à empresa, não é? Que é a definição do ativo. Falar aqui da parte de edifícios e outras construções, que pode estar subjacente a terrenos. Existe uma subdivisão entre terrenos brutos ou terrenos com arranjo, etc. Imaginemos que adquirimos um edifício, está sobre um terreno. Se a documentação de aquisição não separar o valor do terreno do valor do edifício, o PGCA pressupõe que 25% do total da aquisição seja a valorização do terreno. E o resto é que é o valor do edifício, neste caso, erguido. Nas situações em que temos essa distinção, facilmente conseguimos registar.
Mas nas situações em que não temos essa distinção, temos que cumprir com esta regra do PGCA. Agora, a questão da amortização do imobilizado, o PGCA preconiza que a amortização seja feita do terreno à parte e do edifício, porque também os critérios fiscais dizem que o valor da amortização do terreno não é aceito fiscalmente, mas o valor do edifício é aceito. Ou seja, o terreno não é amortizável. Não é amortizável. Então, aqueles balancetes em que o terreno não está separado, está lá só o valor do edifício e o contabilista que não separa vai amortizar na sua totalidade. Vai. Amortiza na sua totalidade. E aí estará vai depois a há uma amortizar em correção. Amortiza em excesso e aí depois acontecem as devidas correções. Exatamente. Eu acho que essa chamada de atenção vai fazer muita gente Sim. voltar a refazer os relatórios e contas. Temos que ter atenção à parte da modelo 1 de imposto Os industrial. terrenos não são amortizáveis e se estão a amortizar pelo total do imóvel, devem ter o cuidado de separar 25%, porque 25% cabe ao terreno e o terreno não é amortizável. Exatamente. Muito bem. Tenho aqui uma conta ainda que são despesas de investigação e desenvolvimento. Que Ok. também tem um tratamento delicado. As despesas de constituição e desenvolvimento que também têm um tratamento que requer muita atenção, um tratamento delicado. Há dois momentos quando nós estamos na fase de investigação, embora nós damos um tipo de tratamento, e quando estamos na fase de desenvolvimento, damos outro tipo de tratamento. Aqui na 73 e ponto 2 nas imobilizações incorpóreas, nós, quando estamos numa fase de investigação e ainda não temos certeza de que o trabalho que nós estamos a fazer irá gerar um ativo, nós não podemos amortizar. Fica em curso. Exatamente. Por quê? Vamos lá dar um exemplo novamente de uma empresa de software. Quando se constitui uma equipa para desenvolver um software, já agora, para um novo programa de contabilidade, no início do trabalho nós não sabemos, não temos segurança razoável de que esse trabalho vai ser concluído com sucesso e que depois irá ser comercializado. A forma como o mercado vai receber. Quando é que a empresa passa para a segunda fase, a fase de desenvolvimento? Quando tem garantias de que esse projeto vai chegar ao fim. E então ela aí começa a constituir o custo do imobilizado, nesse caso, intangível. E só assim nós podemos, na fase de conclusão, pegar neste trabalho, no software desenvolvido, e considerá-lo um ativo, porque ele irá estar dentro da entidade mais de um ano e nós esperamos que eles gerem benefícios económicos futuros. Temos a titularidade do bem. Portanto, as despesas de investigação e desenvolvimento, o tratamento que o contabilista deve dar, tem que ter esses cuidados todos até a fase de pô-lo como imobilizado e entrar em amortização. Há bocadinho vocês falavam que o ativo tem que se garantir que permaneça na empresa por um período superior a um ano e que crie benefícios futuros. Sim, exatamente. E isso anda a ser muito mal interpretado, porque está aqui um contabilista a dizer que encontrou umas contas recarga da Unitel no imobilizado, o esquadro no imobilizado, a régua no imobilizado, o furador no imobilizado. Isso é mesmo uma festa estranha nas contas, não é? Os nossos colegas às vezes também são engraçados, porque se uma pessoa já está... criativos. Exato, isso é... Tanto é que o contabilista diz que encontrou um balancete de 32 páginas e conseguiu reduzir a 9. Tinha muita coisa a mais nas contas, não é? A recarga da Unitel, não, nem que... É comunicação, não é? É comunicação, isso não pode ser, são custos diretos. De custo direto. Pois é, então pronto, já está aqui uma boa chamada de atenção com relação ao custo das amortizações do exercício. E muita atenção às taxas, que as taxas das amortizações são taxas anuais. As taxas de amortização São taxas anuais, muito cuidado. Dependendo do tipo de empresa e da política de encerramento que tenham, há quem faça as amortizações por duodécimos, ou seja, mensais. Okay? E outras que fazem anualmente. Mas a taxa é anual. Portanto, quem faz por duodécimos tem que dividir por 12. Por 12. Ok? Claro. Exatamente. Muito bem. Essa chamada de atenção que fiquem muito bem. Antes de passarmos, eu queria dar um exemplo que eu acho muito caricato sobre a 73. Força. Eu tenho uma empresa, que é uma empresa que está ainda em construção, uma padaria, e o relatório de contas que eu encontrei tinha já lá registado em imobilizado corpóreo e começou-se já a amortizar as obras em curso. A entidade ainda está a executar as obras, ainda nem sequer tem a fachada pronta nem nada disso.
Nós temos que ter muito cuidado com isso. Porquê? Estando já a registrar custos, a empresa está já a apresentar prejuízo fiscal e nós sabemos que os prejuízos fiscais são reportáveis por 3 exercícios seguintes. Então, nos próximos exercícios, a empresa pode ainda não ter resultado positivo para deduzir esses prejuízos. Portanto, estará a perder, digamos, meios financeiros, uma vez que não podendo deduzir os prejuízos, vai ter que pagar imposto industrial. E, no cerne da questão, a obra ainda está em curso. Então nós temos que registrar isso na conta 14. 14, que é obra em curso. Obras em curso. Quando a obra está finalizada, é feito o apanhado de todos os custos que foram imputados à obra e sim transferido para imobilizações corpóreas. E aí poderemos ter faturas de custos de datas ou de exercícios diferentes. Mas o facto patrimonial foi registado quando foi incorrido. Ou seja, no ano em causa estava registado, mas não em custos, mas sim em imobilizações ou obras em curso. Obras em curso. Okay? Pois, e esta chamada de atenção é mesmo pertinente. E mais uma vez, já na edição passada, a maior parte dos erros que se cometem nas contas é falta de conhecimento do negócio. Eu acho que é uma aventura tremenda um contabilista segurar umas contas de uma entidade, não conhece a atividade, não conhece o negócio e de repente começa a fazer as coisas a ter as pancadas, como entendeu, como sonhou. Odécio, por isso é que se calhar és o novo contabilista. Sim, o anterior relatório tem este erro que é gravíssimo, agora foram contratar um outro contabilista. É começarem a perceber porque que eu agora já não faço parte daquela empresa, porque que deixei de fazer as contas daquela empresa. Tenho que rever aqui muita coisa. Essa se calhar é uma delas. Quando nós às vezes pensamos que quem recebe a nossa informação não domina, não percebe, domina, percebe e fala com outras pessoas. Detectam essas falhas e a primeira iniciativa é vamos trocar de contabilista. Mas às vezes aos empresários é-lhes vendido gato por lebre. Principalmente por causa do aperto financeiro que estamos todos a sofrer, vão para onde é mais barato. Pois mas depois o barato sai caro. Muito bem. Bem caro. Isto mesmo. Saiu bem caro. E ainda bem. Pronto. E agora caímos na conta, a conta mais famosa do PGC. 75. Eu acho que a 75 é a mais famosa e mais e maior. É maior. Outros custos e perdas operacionais. Os custos de gestão da empresa caem neste grupo de contas. 75. Conta 75. Nós temos rúbricas, não é coisas. Temos rúbricas que são imprescindíveis para o funcionamento da empresa. Nomeadamente? Água, a eletricidade, conservação e reparação, combustíveis para fazer ou o gerador funcionar, no caso da empresa, ou os carros andarem, o material de escritório, que nós não podemos trabalhar sem eles. Já falamos da comunicação, de que puseram os cartões da Unitel no Imobilizar. No Imobilizar tem quem está para 75, onde lá está uma conta de comunicação. Temos despesas de representação, publicidade e propaganda. Aqui, quando a empresa não é de marketing, quando a empresa é de marketing, o tratamento é outro, já está o conhecimento do negócio. Assistência técnica, trabalhos executados no exterior, royalties e outros serviços. É uma conta muito extensa e nós podemos irmos falando dessas contas e eu começo já pelo Décio. Neste grupo da 75 há duas contas com a mesma descrição que já fizeram muitos alunos de contabilidade terem negativa na prova de contabilidade porque não souberam distinguir o que é uma, o que é outra, porque traz a mesma descrição. 75.214 diz conservação e reparação. 75.226 também diz conservação e reparação. O que é uma conta e o que é outra, e assim fica registado na edição 88 do Contas na Hora. Cristina, aproveito para dizer desde já que o próprio modelo 1 do imposto industrial já está com essa separação bem saliente mesmo, de que é material, novo modelo, porque o antigo não dizia nada disso e ninguém sabia, por isso é que muitos tinham negativa nas provas de contabilidade. Exatamente. A 75214, material de conservação e reparação, destina-se ao registro de bens adquiridos para a manutenção dos elementos do ativo do imobilizado, que não provoquem um aumento da sua vida útil. Porque se assim for, estaremos perante uma grande reparação, aquilo que é chamado de benfeitorias. E benfeitoria cai no imobilizado, que é para ser amortizado. Para ser amortizado na 73. A conta 7526, serviços ou despesas de conservação e reparação
aqui destina-se ao registro daquilo que é o serviço, o que é a mão de obra ou a hora técnica que as entidades cobram na prestação do serviço. E esta rúbrica está sujeito à retenção na fonte do imposto industrial, à taxa de 6,5% ou de IRT por conta própria, à taxa de 10,5%, caso seja uma entidade, um particular, freelancer, que tenha a sua atividade aberta em nome individual. Nós estamos aqui na LAC, nos estúdios da LAC, e vou criar um exemplo para a LAC. A LAC vai comprar 20 latas de tintas para pintar os estúdios aqui da LAC. 20 latas de tinta é custo na 75,214, porque é material para a pintura. Já que é material, é 75,214. Quando vier a empresa a pintar, mão de obra, os senhores a pintarem os estúdios todos, é na 75,226, porque é a mão de obra. Exatamente. Esta separação. Temos que ter o cuidado de separar o que é material e o que é mão de obra. Quando for material, é 75,214. Quando for a mão de obra, é 75,226. Senhores contabilistas, senhores ouvintes, já não vamos ter problemas a este nível. Tem a mesma descrição, sim, mas uma é material e a outra é serviço ou despesa. Muito bem. Qual é a outra conta que vamos chamar aqui? Eu vou entrar para 75,223. Esta conta é deslocação e estadas. Essa conta de deslocação estadas, há muitas empresas a serem notificadas em sede desta conta porque a entidade, a repartição fiscal, entende ter custos excessivos. Mas que também não há na legislação fiscal nenhuma regra que diga assim, até porcentagem A é que é permitido para esta conta. Então, quando é que a entidade tributária chega à conclusão de que o custo é excessivo? Depende do bom senso do técnico que estiver a trabalhar nas contas. Décio, vamos tentar perceber este bom senso do técnico que está a trabalhar nas contas. Eu vou dar a palavra ao meu colega, só para eu anotar aqui uma coisa. Sim. Então, Horácio, quando é que nós vamos adivinhar que o bom senso é positivo ou é negativo? Isso é relativo. E depois há um direito que as empresas têm. Elas podem usar os seus rendimentos da forma como entenderem, desde que cumpram depois os preceitos da lei. Por exemplo, se nós dissermos que o diretor-geral da nossa empresa tem ajudas permanentes, quer dizer, até durante o fim de semana, que em princípio ele não está a trabalhar, e que a empresa se responsabiliza com os gastos que eles fizerem a nível hoteleiro, combustível, de viagens, e se ele gostar de sair de Luanda, o técnico nunca pode dizer que isso é excessivo. Se nós contratualizamos assim com ele... Está isso em contrato? No limite é solicitar o contrato para fazer prova... Fazer um juízo de valor que é muito ou é pouco, não é ele que faz isso. É muito comum os contabilistas receberem notificações e fazem mais. Retiram apenas 25% e reconhecem como custo aceite e 75% é agravado em sede de imposto industrial. Bom, Cristina, a minha chega é o seguinte: a AGT tem que fazer cumprir a lei. Não pode deixar à vontade do freguês, à vontade do bom senso do técnico. Porque ele hoje está com a macaca e decide não aceitar. Mas amanhã, porque veio todo feliz e correu-lhe bem o fim de semana, aceita. Não pode ser. Não, tem que fazer cumprir aquilo que diz a lei. E há uma coisa, em termos das deslocações estadas, isso também de dizer que é excessivo depende do tipo de atividade. Imaginemos que um artista decida criar uma sociedade para realizar os espetáculos. Nessa situação, vamos lá pensar. Um dos maiores custos do artista são deslocações estadas, as viagens. Ele hoje pode estar em Luanda, amanhã no Bié, em Portugal, na Itália, Cabo Verde, a gente não sabe. O maior custo é deslocações estadas. Agora, tem que estar devidamente documentado. Como? Para incorrer nesse custo, vai originar um proveito, que é o espetáculo. O espetáculo que ele vai dar origem a um proveito tributável em sede de imposto industrial. Portanto, o técnico da AGT não pode chegar-me aí e me dizer não vou aceitar isto porque presumo que seja excessivo. Não, desculpe. É um custo fundamental para a obtenção do proveito que vai ser tributado em sede de imposto industrial. Portanto, isso não pode ser visto assim. Mas sabe que tem sido visto assim. Eu sei que tem sido assim. Bem. E isto, para mim, é daquelas coisas que
tem que haver uma espécie de conselho arbitral entre a OCPCA e a AGT, para quando houver diferendos entre a interpretação do contabilista e da AGT, tem que haver esse conselho de arbitragem, porque a AGT é uma entidade idónea tal como a OCPCA, porque a OCPCA é que representa a nossa provisão. Okay? Agora, queria dar apenas um exemplo da questão de deslocações de É só um minuto. Eu fui logo para a deslocação, para esta conta de deslocação, mas este problema aplica-se nos combustíveis, na comunicação, a notificações, a gravarem a matéria coletável, corrigirem a matéria coletável, porque entendem que a empresa consumiu muito em comunicação. Penso que a relação da AGT com os contribuintes não pode ser autoritária. E quando se começa a interferir na gestão das empresas, a classificar o que eles gastaram muito ou pouco, isso começa a ser desagradável. Não é? Isso é prato do dia. Há muitas notificações com essas situações. Reduzirem o custo nas comunicações, porque entendem que é excessivo. Nos combustíveis também entendem que é excessivo. Aqui não é o problema de quem está a tratar as contas também dominar o negócio desta entidade? Exatamente. É mesmo o conhecimento da atividade. Porque quando é que nós vamos dizer que uma empresa de caminhonagem tem consumo excessivo de combustível? Para encher o depósito de um caminhão, deve ser quase 100 mil kwanzas. Não, esta semana falei com alguém que disse-me que semanalmente gasta à volta de 400 a 500 mil kwanzas por causa dos caminhões que têm que ser abastecidos. Desculpem lá, não pode ser interpretado assim. A questão do exemplo que eu ia dar das deslocações estadas. Nós estamos numa sociedade que, infelizmente, os nossos meios de transportes são deficitários. Nós não temos meios de transportes públicos que nos possibilitem ter uma fatura ou um recibo da despesa de transporte. Agora, nós que temos necessidade de deslocar para os clientes, como é que vamos justificar as nossas despesas de transporte? Isso falo de quem não tem viatura própria. Como é que vamos justificar isso? O valor que eu despendo para vir aqui à LAC trabalhar não é aceito fiscalmente. Porquê? Só porque eu não apresento um papel com o custo? Criem, então, as condições para que eu possa apresentar a fatura. É que a AGT está a deixar o ônus sobre nós, os contabilistas e o empresariado. Nós não temos condições de transporte e querem que nós limitemos as nossas despesas de deslocações e estadias. Eu, por exemplo, em termos dessas deslocações, eu sugiro aos contabilistas, façam um mapa das deslocações onde indique a origem e o destino, o que é que foram fazer e os custos por pessoas, para poder suportar. Porque assim, também temos que ser coerentes. Okay? Claro. Não é chegar aqui às 3 pancadas a tirar aí os valores. Não. As despesas de deslocações e estadias também tem que se ter atenção à paridade entre despesas de deslocações e estadas e as despesas de representação, porque muitas vezes são confundidas. As despesas de representação destinam-se ao registro de custos considerados de representação da empresa, nomeadamente os suportados com recepção, refeições, viagens de negócios, passeios, espetáculos, oferecidos no país ou no estrangeiro, a clientes ou fornecedores, ou ainda a quaisquer outras pessoas ou entidades, mas externas à empresa. Porque se eu mandar um colaborador meu ir no cliente, isso é despesas de deslocações e estadias. Ele comer lá, porque está em serviço, são despesas de deslocações e estadias. Okay? Mas, quando essas despesas são com pessoas externas à empresa, clientes, fornecedores, potenciais acionistas ou interessados na empresa, aí são despesas de representação. De representação. Okay? Essa boa chega é mesmo pertinente. Já voltamos a esta conta de despesa de representação. É o momento do intervalo, caro ouvinte. É a edição 88 do Contas na Hora. Estamos aqui a desfilar as contas de custo e estamos precisamente no maior grosso do custo das empresas, que é a 75. Os chamados custos de gestão. O dia a dia das empresas começam e terminam neste grupo de contas 75. É o momento do intervalo. Até já. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na Aula. Caro ouvinte, só agora sintonizou a LAC, é a edição 88 do Contas na Hora. Temos em estúdio o Horácio Feijó e o Décio Fernandes a fazerem aqui um desfile profissional pelas contas de custos do nosso PGC. Estávamos precisamente a falar das despesas de representação. Um contabilista disse-me que órgãos sociais de uma determinada entidade, que ele faz parte, têm no salário um subsídio que se chama
chama subsídio de representação. Já está contemplado no salário dos órgãos sociais. Subsídio de representação. Entretanto, quando os órgãos sociais saem para almoçar com o cliente, com os consultores, contabilistas, auditores, fornecedores ou potenciais clientes, trazem as faturas novamente para a área financeira e a área financeira tem que devolver o valor daquela fatura. Entende que é um gasto que ele teve e não devia, então tem que ser devolvido este dinheiro. Faz sentido isso? Se já tem no salário despesas de representação, ainda levam as faturas para a empresa, ele entende que aqui há duplicação de custos. Só se excedeu largamente o valor que está no subsídio que lhe é atribuído. Se excedeu, vai à busca da diferença, mas se não excedeu, não tem que ir buscar mais nada. Já lá está. Já lá está. Bom, é assim, há que analisar muito bem essa situação. Não, é que é assim, vamos lá ver. As despesas de representação, subsídios diários ou de deslocações dadas, aquilo é um rendimento do trabalhador ou do diretor, etc., que ele vai receber no final do mês pela sua prestação de serviço. Todavia, um custo desse género, incorrido em deslocações com clientes, com áreas de negócio, não é um custo só para ele. Se me disserem, não, ele foi almoçar e está a apresentar custos, eu aí diria que não aceito esses custos, porque ele já está a receber um rendimento por isso. Mas se estiver associado a terceiros, estes custos vão exceder provavelmente os rendimentos que eles recebem no final do mês. Mas aqui está a contrariar a definição que fez há bocadinho, sim, das despesas de representação. É quando ele sai para reunir com terceiros potenciais, sim, e por aí fora. Então, se ele sai para reunir com um potencial cliente e ele já tem... O que acontece aqui é a antecipação deste rendimento. Ele já recebe no seu salário para gerir ao longo daquele mês. O mesmo acontece com os combustíveis. Têm cartões de combustíveis. Pagam a Sonangol todos os meses, mas ele todos os meses traz as faturas dos combustíveis e a área financeira tem que devolver este dinheiro. E não concordo. Resultado, o banco, quando paga a Sonangol, está aí pendurado porque nunca aparece o suporte que é para liquidar isso. Porquê? Porque ele já foi buscar mais isso e mais aquilo. Sim. Pronto, essas situações estranhas das empresas que acaba por ser aqui depois uma situação muito complicada para os contabilistas e depois é o juízo profissional de cada que prevalece, né? Exatamente. Cada um depois vai fazer conforme entende e depois seja o que for. A 75 acho que ficou aqui passada, as contas pertinentes, essa confusão de bom senso e não bom senso não é aceito, não pode ser. Acaba por criar aqui muitas complicações. Isso não é invenção. Existem notificações em que parte das despesas de combustível, de comunicação, despesas de representação e deslocação agravam a matéria em sede de imposto industrial. Uns casos ainda pedem esclarecimento e mandam-se os extratos e eles escolhem os valores mais altos e solicitam os comprovativos. Quando não há comprovativo, notificam. Aí está correto, não temos nada contra. Só estamos contra quando eles entendem que a partida o valor é excessivo e tem que se tributar parte disto em sede de imposto industrial. Entendimento reprovável isso. Mais alguma coisa para 75? Sim, eu acho que há aqui algumas coisas que temos que falar. Por exemplo, a questão dos seguros. Os seguros que estão registados na conta 75 dizem normalmente respeito a seguros de incêndio, furtos e roubos, seguro automóvel e pode ter também seguro de saúde. Todavia, não podemos esquecer que o seguro de saúde não é aceito fiscalmente. Salvo beneficiar o coletivo dos trabalhadores. Depois, há aqui uma parte que as questões de vigilância e segurança sabemos que é sujeito à retenção na fonte, mas agora também temos uma outra conta que sofreu uma subdivisão. Limpeza, higiene e conforto, que anteriormente era só uma conta onde ia para lá tudo, o que era mão de obra e material. Exato. E a AGT simplesmente pegava no valor e pumba, tributava 6,5%, ia verificar onde está esses 6,5% pagos, não encontrava evidência e notificava, multava e apresentava. Aquilo é um erro muito erro muito crasso. Porque empresas que têm no seu quadro de pessoal empregados de limpeza, que são até discriminados como serviços gerais, a 75.228 só tem material de limpeza. Logo não pode incidir em sede de retenção 6.5. E não é só isso, é a questão de apenas pegarem no valor e tentarem ver se foi pago os 6,5%. Esquecem-se de uma coisa: o imposto é pago quando é liquidado ao fornecedor. Portanto, eu posso ter o custo registrado na 75
e não ter ainda pago ao fornecedor. Logo, não existe ainda a exigibilidade de liquidação daquele imposto. No limite, sabe o que é que tinha que ser feito aqui? Um trabalho muito simples. Olhar para a conta 32 fornecedores, solicitar ao contribuinte a relação dos fornecedores de serviços, olharem para o balancete, ver o valor a débito nesses fornecedores, quer dizer que foi feito um pagamento, e aí sim é o valor a débito em fornecedores, que é taxado 6,5 e vai dar a retenção e verificar na conta de Estado se está lá devidamente liquidado, e atenção que pode existir algum valor a crédito a pagar, que é o de dezembro, que passa para o ano seguinte. Aí era um trabalho tranquilo. O grande problema está que a administração tributária, as repartições fiscais, olham para as contas de custos na 75 e entendem que tudo foi pago ao fornecedor. Atenção que há fornecedores com dívida. No limite, irem olhar o valor a crédito na 32 para criar-se aqui um conforto e não logo de primeira taxar pelo custo na sua totalidade. O custo e os proveitos são reconhecidos quando eles ocorrem. Em janeiro. Mas se eu for pagar em setembro, só em setembro que eu devo a retenção. Antes disso não devo a retenção. É esta sensibilidade que também falta por parte dos técnicos que analisam as contas dos contabilistas. Ainda sobre a 75, a conta de contencioso e notariado, vou dar-vos um exemplo que eu já encontrei aqui, por exemplo, compra de DLIs registrados aqui dentro. DLI! Mas, assim, o pessoal tem que aprender a definição das contas. Esta conta destina-se ao registro dos custos suportados com tribunais, cartórios notariais, conservatórios do registro civil, comercial e predial. Uma coisa é eu ir nessas instituições e comprar o formulário. Outra coisa é a tal homologação que essas entidades fazem. Que é, por exemplo, ir reconhecer um documento e pagar a emissão do registro criminal. Sim, reconhecimento da assinatura. Sim. E já agora o DLI, onde é que seria contabilizado? Material de escritório, por exemplo? Seria melhor em livros e documentação técnica. Livro de documentação técnica. Okay. Mas há quem também leva isso para material de escritório. Sim, já vi. Acaba por ser um consumível como papel. Certo. Não está mal. O outro problema, e vamos chamar a atenção a isso, definitivamente os contabilistas têm que ler todos os dias o PGC. Tem que ter diariamente, leia um parágrafo do PGC para perceberem a movimentação das contas, que o PGC é fantástico, tem tudo isso. Numa das formações eu estive a dizer aos formandos, às senhoras que usam tranças, são futuros membros, né, ao CPCA. As tranças, eu quando deixo crescer o cabelo também vou trançar. As tranças são 8 horas sentadas a fazer tranças em muito tempo. Então eu disse às senhoras, vocês que perdem muito tempo a trançar o cabelo, 8 horas ali para trançar o cabelo, levem o PGC para ler, né? A cabeleireira até vai achar o máximo ter uma cliente que lê livros técnicos, mas comecem a estudar o PGC. Fica-se muito tempo sentado sem fazer nada. É melhor lerem o PGC, porque fazer lançamentos em contas erradamente, definitivamente este contabilista não tem lido o PGC, que é grave. Como é que se vai defender perante a AGT? Eu, graças a Deus, eu posso dizer que desde o curso de atualização em que o Dr. Rui Almeida é fantástico, nos alertou, eu todas. Descobri um novo amor, digamos. É o meu PGC. Tão lindo! Tão lindo! Acho que todos os contabilistas deviam fazer como Décio Fernandes, terem o PGC como amor da vida. Ai, tão lindo! O livro de cabeceira, todos os dias ali. Muito bem, agora vamos para 76. Custos e perdas financeiras gerais. Aqui já casa com a 66, não é? Exatamente. Custos e perdas financeiras gerais. Este é o outro lado. Essa conta de custos e perdas financeiras gerais reconhece os juros, diferenças de câmbios desfavoráveis, descontos de pronto pagamento concedidos, amortizações de investimentos em imóveis, as provisões que nós constituímos, ali são as provisões que nós revertemos, né? Ok. Perdas, isso são nas 76. Nas 76. Isso tudo é na conta 76. Okay. Tudo relacionado com custos e perdas financeiras gerais, alienações de aplicações de tesouraria, serviços bancários, os custos que nos cobram, que não são poucos. Isso tudo nós trabalhamos na conta 76. Não sei se o Décio quer entrar em pormenor para alguma delas. E os custos e perdas financeiras de filiais e associadas também casa com a outra, de proveitos, 67, não é? Exatamente. Se há proveitos, também há custos em filiais. No caso, quem tira para a outra passa a ser custo e quem recebe passa a ser proveitos? Sim, essa conta o PGC nem discrimina muito, porque é o inverso da outra. Da outra, pois. São investimentos que dão
com prejuízos. A 78, outros custos e perdas não operacionais. Aqui vem tudo. Vem aquela parte que a gente adora. As multas e juros caem aqui também, né? Mas algumas chegam aqui. O que é que temos? Destina-se ao registro das operações de natureza corrente que tenham caráter não corrente ou não frequente. Podemos ter aqui a situação da constituição das provisões, e essas provisões podem ser de cobrança duvidosa, riscos e encargos, existências, mas também temos as tais correções relativos a exercícios anteriores. E aqui temos mesmo que fazer uma cheque. Décio, vamos fazer aqui uma situação. Já voltamos a 78, vamos a 79, depois voltamos a 78. Está bem? A 79, custos e perdas extraordinárias. 2 exemplos. Horácio, 2 exemplos de custos e perdas extraordinárias. 79. Sinistros. Os sinistros, muito bem. Tal como nos proveitos são para sinistros, e aqui vem o respectivo custo. Os sinistros não são coisas normais de acontecer. Podemos dar um exemplo. Se a gente tem um armazém que tem um incêndio, não é normal incendiar o nosso armazém. Aquilo é um custo extraordinário. Isso é um dos exemplos. Há um que eu não gosto muito de falar, mas está aqui contemplado, resultantes de convulsões políticas. Temos um exemplo de um investimento que uma empresa nossa de petróleo, a nossa empresa de bandeira, fez no Iraque e teve durante muito tempo para dar início à atividade. Fez o investimento e, devido às convulsões políticas no Iraque, anda com uma guerra infinita, né? Exatamente, o dinheiro ficou lá parado e só agora a atividade irá começar com todos os prejuízos acumulados. Né? E mesmo assim, imaginem os custos acrescidos a nível de segurança para se trabalhar um país em convulsões políticas. Aqui ainda dentro do exemplo que o colega deu dos sinistros, há que ter atenção. Os sinistros resultantes de eventos seguráveis não são aceitos fiscalmente. Porque a seguradora assume. A seguradora assume. Em princípio deve cobrir. Eu penso que provavelmente o excedente que a seguradora não assume poderá ser aceito. Esta coisa enquadra-se, por exemplo, aqui são as perdas resultantes de catástrofes naturais. Também. Então voltamos a 78. E sabe porquê que eu deixei a 78 para quase o final? Porque a 78 registra também custos de exercícios anteriores. Exato. O que é isso de custo de exercícios anteriores? Nós estamos em 2019 e ainda estão a surgir custos de 2018. Este custo em 2019 não é aceito. Exato. Por isso, e isso só acontece quando o controle interno das empresas não funciona. E isto é regra básica. O controle interno das empresas, no geral, há muita reclamação. Os contabilistas estão sempre a reclamar. O controle interno tem muitos problemas. Custos chegam fora do prazo. Que, atenção, isto com o IVA é proibido acontecer. Organizem-se. O IVA já é amanhã. 1 de julho, o diploma já está aí. 1 de julho entra em vigor. Quem tiver custos a surgirem depois de cada exercício só vai pagar o IVA, nunca vai conseguir deduzir. Então, estes custos de exercícios anteriores é contabilizado também na 78 e depois é agravado em sede de imposto industrial. Um colega há dias fez uma pergunta muito interessante. Se eu tenho custos de exercícios anteriores que não são aceitos, os proveitos de exercícios anteriores são aceitos? Nós vamos precisar da AGT aqui no estúdio para responder. Porque são esses que fazem essas correções. E os contabilistas até já se antecipam, né? Não é aceito, já gravam a matéria no quadro 5 do modelo 1 de imposto industrial. Mas também há faturas a clientes que devem 1 milhão de kwanzas e a empresa só registrou 500 mil. Um ano depois é que se descobre que tem que se regularizar esta situação porque há uma fatura que nunca foi registada e é registada esta fatura fora do seu período normal. Este proveito é reconhecido como proveito de exercício ou também devia ser anulado, visto que o custo é anulado? É assim, do meu ponto de vista, eu acho que por uma questão de justiça tributária, de equidade, não deve ser aceito esse proveito relativo a correções do exercício anterior. Porque se no custo não é aceito, então no proveito também não pode ser aceito. Na contabilidade costuma sempre haver a paridade entre o custo e o proveito. E o proveito. Okay? Não há uma sem outra. Exatamente. Cruzam sempre. Então, meus amigos, não tem como. Não tem como. Mas isso somos nós a chamar a atenção aqui, não, isso tem que ficar devidamente esclarecido. Eu acho que isto mesmo, temos que ter aqui alguém da AGT, e, aliás, eu acho que a própria legislação devia definir isso muito bem, porque fica, digamos, na vontade do freguês.
Será aceito? Não é aceito? Não Esta deve ser parte aceito. do bom senso de técnico tributário caça a paciência de qualquer um. Para receber, está disponível. Estão disponíveis, pois. Então, é assim, Décio. Desfilamos pelas contas de proveitos e contas de custo, mas alguma coisa quer acrescer ainda nos custos? Ainda aqui, relativamente às correções relativas ao exercício anterior. Disseste muito bem, o controle interno muitas vezes não funciona, mas nós, os contabilistas, temos que ter uma análise crítica do balancete. Se nós tivermos a analisar a conta 32 e a 32 apresentar um saldo devedor, isso quer dizer o quê? Falta registar a fatura. Falta registar custos. Logo, ou peçam a fatura imediatamente antes de encerrarmos o período, ou então tentem saber, no mínimo, a tipologia do custo e façam um acréscimo do custo, através do princípio da especialização. Porque se eu tiver, imagino que fui comprar material de escritório mediante uma proforma. Fui e por algum motivo não havia sistema lá ou não tinha luz e não me passaram fatura. Eu trouxe o material, paguei, etc. O facto patrimonial ocorreu, etc. Mas eu não tenho a documentação para registrar o custo. Mas isso é mensurável. Eu tenho uma proforma, eu paguei um determinado valor. Então eu acresço esse custo de material de escritório. Quando for possível, no início do exercício seguinte, obter a fatura, aí eu faço a reversão do acréscimo de custos e registro a fatura que eu obtive. Aí o efeito desses registros no resultado do exercício corrente será zero ou mínimo. Muito bem. É uma forma para não termos aqui situações a crescer a matéria e não aceitos fiscalmente pela AGT. Fiscalmente. Mas aqui, Odessa, essa chamada de atenção com relação a fornecedores já está a fazer muitos contabilistas a refazerem as contas. Fornecedores e assunto sério. Fornecedores e clientes, conta da natura, quer dizer que faltam faturas emitidas, quer dizer que faltam compras por registrar. Onde é que está? Procurem, organizem-se, mas as coisas têm que ser registadas quando elas ocorrem. Eu tinha estado a dizer que acho que há uma fórmula secreta para se controlar os clientes. Sabem qual é? É irem para 61 ou 62 e controlarem a numeração. A numeração é sequenciada. Se a primeira é 1, a última é 100, eu não posso ter a faltar a 10, a 15 e achar que isto é normal. Atenção, clientes certinhos, controlem a numeração. É de 1 a 100, não pode estar a faltar a 20, a 30, a 50 e o contabilista relaxa porque acha que isso é normal. Não está, não é para estar. Foi anulada, tem que estar registada e depois reconhecerem a devida nota de crédito para anulação e tem-se as coisas tranquilas. Clientes e fornecedores reconciliados e proveitos e custos devidamente reconhecidos dentro do seu próprio período e não temos situações contrárias ao ponto de levar a administração tributária a agravar a matéria em sede de imposto industrial. O desfile feito pela classe 6 e classe 7 vai fazer chegar ao apuramento do resultado. Apuramento do resultado do exercício. E isto é muito fácil, muitos não sabem. É só fazer a classe 6 menos a classe 7, vai dar o lucro ou prejuízo. Claro que isso, há contabilistas a fazerem isso ainda em Excel e eu acho fantástico. As pessoas mais velhas, contabilistas mais velhas, conseguem fazer o apuramento em Excel. Eu estou à procura de um mais velho que arranje tempo para me receber e ir lá para ver as formas. Acho muito interessante. Sem pressa, sem nada, eu só aprendo a fazer o apuramento em Excel. Claro que hoje os softwares de gestão, os modos de contabilidade facilitam. Limpam a 6, limpam a 7 e combina para a classe 8, vai logo dar a classe 8, o prejuízo, o imposto a pagar, cai para a classe 8. Aqui temos outro problema. Os saldos iniciais no ano seguinte. Vamos ter que entrar a isso. Feito o apuramento, temos a classe 6, a classe 7 limpa. Exato. Esta limpeza fica resumida na 8 e esta 8 tem vários tratamentos. Pode dar um exemplo desse? Em termos dos resultados operacionais, convergem os valores das contas 61 até a 65 e, por outro lado, da 71 a 75. Depois temos a questão dos resultados financeiros, que é a diferença entre os proveitos financeiros e os custos financeiros. 66, 76. Exatamente. Resultados não operacionais têm a ver com a diferença entre as contas 78 e 68, custos e proveitos não operacionais. Os tais resultados extraordinários, que estávamos a falar um bocado das contas 79, por exemplo, onde tem os custos extraordinários, e a conta 69, que tem os proveitos extraordinários. Como estávamos a falar, é sempre a limpeza das contas 6 e 7 por contrapartida das respectivas contas de resultados na classe 8. Na classe 8. Okay? Temos depois 87, imposto sobre o lucro,
que é a conta onde, tendo um resultado positivo e tendo feito as análises às contas, e apurou-se o imposto industrial a pagar a taxa de 30% sobre o resultado positivo, é lançado a débito desta conta por contrapartida da 3411 lucros. Imposto sobre lucros. Muito bem. Há uma questão caricata sobre o registro do imposto industrial, porque quando temos, por exemplo, a situação do resultado antes dos impostos a negativo e depois há as correções à matéria coletável e faz com que tenhamos a coleta a pagar, nessas situações temos que analisar muito bem, porque senão podemos estar a incorrer em Sim, erro. não seguir a fórmula normal, mas fazeres aqui uma forma extraordinária de formas a ter este imposto na 3411. Exatamente. Muito bem. Acho que ficou aqui passado este desfile pela SES e a 7 e que culmina precisamente com o apuramento do exercício e chegamos à limpeza da SES menos a 7 que vai dar o lucro ou o prejuízo. Tendo lucro, há um imposto industrial a pagar. Eu acho que, em resumo, ficou aqui o desfile dos procedimentos de fecho de contas. Não falamos da conta 88, do resultado líquido. Do resultado. Do O exercício. resultado líquido, como é que fica esta parte? Horácio. O resultado líquido do exercício mostra no resultado da nossa atividade anual que depois é transferido para a conta do balanço, conta de capital. Ele pode ser positivo ou negativo, é transferido à mesma, não é? E nós temos que conhecer isso. Isso depois, se for positivo, aí sim leva-nos a... Não queria voltar a falar nisso. Os dividendos que os nossos acionistas têm direito. Se for positivo, leva-se à repartição de dividendos e aí são chamados os sócios. pode retirar o dinheiro que lhes cabe com base na decisão que eles tomarem em Assembleia Geral. Mas não descapitalizem as empresas, por favor. Exatamente. Tem que se ter este cuidado. Pronto, acho que em resumo ficou aqui passado tudo ligado aos procedimentos para o fecho de contas. Muitos contabilistas estão a refazer as contas todas e ainda bem, nós ficamos satisfeitos com isso. Quer dizer que estamos a passar aqui informações para muitos contabilistas, porque todos os anos há contabilistas a fazerem fechos pela primeira vez e estes programas seguem mesmo aqui como cábula de consulta permanente, vai ficar alojado no site da OCPCA, podem ir para lá consultar quantas vezes forem necessário. Daqui para frente a AGT só vai receber contas de muita qualidade e é isso que se quer, honrar a OCPCA com qualidade e não quantidade. Horácio Feijó, muito obrigada por esse desfile aqui, mais do que um mês pela LAC, só falamos dos procedimentos de fecho de conta. Nosso muito obrigada, voltamos numa próxima oportunidade. Obrigado, Cristina, pelo convite durante este período. Tenho também a dizer que aprendi muito com os meus colegas. Isso quer dizer que temos um aprendizado contínuo. Estamos sempre a aprender, há sempre um pormenor ou outro que nós acrescentamos ao nosso conhecimento. Obrigado, Décio, e obrigado por esse período em que cá estive, e quero agradecer a paciência dos nossos ouvintes de me ter estado a ouvir essas 5 horas. 5 horas a ouvir falar de contabilidade. Pois é. Décio Fernandes, nosso muito obrigada por esse desfile aqui, um desfile a sério. Eu acho que os membros da CPCA aprenderam muito com este programa, os técnicos da administração tributária também aprenderam muito com este programa, porque também falamos de situações aqui que caem no dia a dia laboral de todos eles. O nosso muito obrigada por ter estado aqui nessas edições todas a tecer considerações pertinentes sobre o fecho de contas. Obrigado, Cristina. É sempre um prazer estar aqui presente e principalmente quando somos muito bem recebidos. Eu queria só dar uma pequena chega para que os contribuintes tenham o procedimento de adquirir os serviços de um contabilista logo no ato da constituição da empresa e não esperar apenas para o período de encerramento de contas. Não apareçam no gabinete dos contabilistas apenas em abril. A ordem dos contabilistas é pública, tem o site, tem lá o contacto. Liguem para lá e peçam os contactos de um contabilista para prestar-vos o serviço. Eu gostei muito da mensagem que publicaste no grupo do WhatsApp sobre que nós, os contabilistas, nós devemos ser os únicos que queremos o bem
dos nossos Quem publicou empresários. foi o Helder Calemba. Foi o Helder Calemba. Então confundi-me. Os contabilistas são os únicos que Querem o bem do empresariado. do empresariado. Querem que o património cresça todos os anos. Somos Porque os advogados querem que entidades tenham problemas para poderem resolver. Ver. O médico que tenham problemas de saúde para poderem resolver. Nós não. Nós queremos é que ele tenha saúde prosperidade. financeira, negócios a Exatamente. crescerem, porque é assim que o contabilista vive, né? Graças a Os Deus. contabilistas no fim do dia são os melhores da fita. Cristina, muito obrigado. Nada, muito obrigado. nós é que tá? agradecemos essa passagem aqui e também muito agradecida, tal como o Horácio disse, que aprendeu muito, eu então aprendi muito e muito mesmo, e fica aqui a recomendação às senhoras contabilistas, quando forem os cabeleireiros, levem o PGC, comecem a ler o PGC, que o PGC diz tudo, é o guião perfeito para a profissão contabilista. Claro que vou continuar a ler o PGC também, ler, mas que para não deixar os auditores com ciúmes, entre aspas, tem uma boa nova. As próximas edições vamos trazer auditores no estúdio e o mesmo que fizemos com a contabilidade, vamos fazer com a auditoria. Fica aqui este compromisso e assim temos a casa arrumada. Amém. Vamos trazer Isso. aqui os auditores para dizerem quais são os procedimentos básicos para se começar a fazer uma auditoria, que empresas são obrigadas a serem auditadas. Qualquer uma empresa pode ou não recorrer a um auditor para auditar as suas contas e quando é que isso acontece. Fica aqui este compromisso. E assim chegamos ao fim da edição 88 do programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Já sabe, doravante, a hora 11 é hora das contas aqui na LAC. Este programa contou com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves, na apresentação, cá estive Cristina Silvestre. A todos votos de continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na hora. Contas na hora.